Olá, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre quanto tempo demora para sair um laudo numa avaliação multidisciplinar. Quanto tempo? Tanto para profissional, eu sei que pais também têm essa dúvida, mas essa dúvida surgiu na imersão. Quanto tempo, quantas sessões a gente faz, quanto tempo demora. Quando surgiu essa dúvida, eu não tenho como saber se é uma dúvida de pai, uma dúvida de profissional, então eu vou falar de maneira geral, respondendo essa dúvida tanto para pais quanto para profissionais. Lembrando que nós estamos, essa semana, na imersão Diagnóstico TEA, abriu a primeira aula na segunda-feira, às 9 horas. A aula ainda está disponível para assistir. É só clicar no link que está disponível aqui na nossa bio no Instagram. E aí você assiste, essa aula vai ficar disponível até domingo. Na quarta-feira, a segunda aula. A primeira aula foi sobre os instrumentos de rastreio comumente utilizados em caso de suspeita de TEA, desenvolvimento atípico. Na quarta-feira, eu vou falar sobre avaliação direta, né? Avaliação do brincar através da observação do comportamento. E a terceira aula, na sexta-feira, sobre o laudo. Como utilizar essas informações colhidas no laudo, né? Como fazer um esqueletinho ali do laudo, o que colocar, como formatar. E todas as aulas ficam disponíveis até domingo, tá? Então, eu tô aproveitando algumas dúvidas que as pessoas que tem como interagir comigo lá na plataforma da imersão. Algumas dúvidas lá, tem algumas pessoas que as dúvidas são pelo Facebook, né? Então, se você tem Facebook, você deixa a dúvida lá. Algumas pessoas que não têm Facebook acabaram mandando a dúvida de outra forma. Eu vou responder aqui porque eu achei uma dúvida interessante, depois eu vou responder lá na plataforma. E a dúvida era com relação ao tempo, né? Então, assim, quanto tempo para fechar o laudo, o HD, a entrega do laudo para os pais, porque eu não tenho como saber se essa dúvida veio de uma família, né, que está atrás da avaliação diagnóstica, ou de um profissional que está interessado em se capacitar para realizar esse tipo de avaliação. Eu vou responder das duas formas, tá? Então, primeiro, começando esclarecendo que as avaliações do transtorno do espectro autista comumente são feitas ou deveriam ser feitas, e eu não tô falando de SUS, né? Eu tô falando de particular, porque no SUS a gente tem pouca coisa. A gente teve até o Dr. Daniel de Souza Filho que veio aqui falar, ele é especialista em autismo, e ele disse, olha, no SUS eu acabo fechando sozinho. No consultório particular eu sempre conto com uma equipe de psicólogo especialista, de fonoaudiólogo especialista, porque eu entendo que o diagnóstico do transtorno do espectro autista é multi, né? Então tem questões da ordem comportamental, da ordem da comunicação, da ordem médica, né? Então precisam ser excluídas questões de genéticas, questões físicas, o diagnóstico diferencial. Então é importante que seja feito por uma equipe multidisciplinar. Então, nós recebemos aqui os encaminhamentos do Dr. Daniel para diagnósticos diferenciais. Não sei se tem pais aí que foram encaminhados pelo Dr. Daniel para a gente também encaminha para ele, para outros médicos. Também recebemos de outros médicos, pediatras, para essa atuação em equipe. Então, eu avalio a minha parte, a fono avalia a parte dela, a terapeuta ocupacional avalia a parte dela, enfim. Nós elaboramos um laudo multidisciplinar com as conclusões parciais, a conclusão da equipe. Isso volta lá para o médico, ele tem a oportunidade de tirar as dúvidas que ele tinha e concluir e pedir exames adicionais, enfim. Agora, quanto tempo isso leva, né? Às vezes a gente, profissionais, estão acostumados a ouvir pais, olha, eu busco o diagnóstico desde os 12 meses do meu filho e nunca ninguém fechou. Eu tô nessa luta, meu filho já tem 9 anos e nunca ninguém fechou. A gente escuta isso muito de pais. Então, pelo viés do pai primeiro, né? Normalmente, quando a gente vai aprofundar nessa história, a gente vê um saltitar entre profissional e profissional, né? Normalmente não passam com especialistas e nunca a gente vê por uma equipe integrada, né? Então, profissionais que não se conversam, muito tempo, um lapso de tempo de uma avaliação para outra,
avaliações não protocolares, né? Então não são avaliações especializadas naquilo que você está querendo encontrar. Enfim, então isso acaba deixando o processo muito estranho. E aí realmente não fecha. Aí quando eu digo fecha, não é dizer que é TEA, é dizer o que está acontecendo, né? Qual é a conclusão? Se não fecha, um motivo para não fechar. Então, não é autismo, é o quê? O que está acontecendo? Então, muitos pais não têm nenhum documento dizendo o que foi avaliado e se não está dentro do espectro, não está por quais motivos e o que foi encontrado que falseia aquela hipótese inicial de transtorno do espectro autista, né? Então é comum às vezes eu receber pais aqui e essa semana até tive um caso parecido de, olha, ele já passou com uma profissional, essa profissional descartou autismo e agora eu tô procurando uma avaliação X, né? Uma avaliação A. Ok, a avaliação que ele estava procurando, a gente não tinha aqui, não, nós não temos isso. Mas, não, mas eu quero, meu filho apresenta isso, que eram exatamente os sinais de risco. Mas a profissional, ela descartou? Descartou. Cadê o relatório dela? Deixa eu dar uma olhada, nos seus documentos para ver qual foi o motivo desse descarte, já que a criança apresenta os sinais de risco ali, através da fala dos pais. Não tem. Olha, então aqui, diante do que o senhor está me relatando, seu filho apresenta sinais de risco. Então, nessa nossa interação aqui, o que eu sugeriria é esta avaliação. Então, às vezes, o fato de não ter uma documentação mostrando ali, olha, o que o pai me trouxe, o que eu avaliei, o que a criança correspondeu, e é por isso que eu descartei, atrapalha muito a condução desse não diagnóstico durante todo o percurso de tempo, né? Então, muito importante que os profissionais documentem aquilo que ele está fazendo naquele momento para ajudar os profissionais que possam atender essa criança no futuro, em algum momento da vida, né? Então, não atender, ninguém tem que atender em equipe, né? Ninguém é obrigado a atender em equipe, você pode atender sozinho, mas saber que muitas vezes tem algumas coisas que você vai precisar de uma equipe ou pelo menos de um colega que trabalhe perto de você e que faça esse tipo de avaliação. Aqui no Instituto a gente só faz o pacote fechado, né? Só psicofono e neuropsi aqui do Instituto. Então a gente não faz avaliação, por exemplo, se uma pessoa procurar a gente e falar assim, eu quero avaliação de autismo só da fono, a gente não faz, mas é uma conduta protocolar aqui do Instituto, né? Em outros lugares faz, isso não tem a ver com algo da psicologia ou da fonoaudiologia, um protocolo aqui do Instituto, né? Enfim, então, no SUS, por exemplo, as pessoas às vezes não conseguem fazer, não tem esse serviço. Nos consultórios de convênio, né? Se você ligar e falar tem avaliação multidisciplinar, pode ser que tenha, ou pode ser que não tenha. Eu nunca vi, assim, não tenho conhecimento de algum lugar que eu possa encaminhar para fazer esse tipo de avaliação, né? Até se vocês souberem, depois me mandem por direct aí, algum lugar que tenha as profissionais especializadas. Nos cursos que eu dou aqui, né, já dei alguns anos aí curso presencial de diagnóstico de transtorno do espectro autista, e já estamos aí na 11ª turma do curso online. Em geral, as profissionais que atuam em convênio esbarram com algumas dificuldades, como por exemplo, sessões mais curtas, não ter tanta possibilidade de flexibilização que esse tipo de diagnóstico precisa. Deixa eu ver aqui, estão falando que travou. Travou, gente? Voltei? Porque pra mim não deu nenhum sinal aqui que estava travado, tá tudo ok. Me digam aí se tá tudo ok. Ou travou só pra Márcia? Ok. Ai, gente, eu vou tirar os comentários aqui, senão eu fico doida. Peraí, vou desativar os comentários um minutinho aqui, senão eu me desconcentro.
Então, voltando, não sei onde eu parei, mas eu vou voltar aí de algum lugar. Nos convênios, né? Então, nos convênios acabam tendo algumas dificuldades, mas não que impeça de fazer, né? O que eu sempre falo, tem uma pessoa que edita as lives, né? Que faz os recortes, que é o meu marido, na verdade, né? Eu até falo que ele entende muito de autismo, tanto que me ouvi falar e fazer os recortes das lives e de tudo que eu faço. E às vezes ele me pergunta, né? Nossa, deve ser difícil no convênio que você não pode mudar o ambiente, que você não pode mudar. É tudo negociável. Se você explicar e você disser que você vai fazer um serviço especializado, as pessoas vão buscar mais a clínica por conta desse serviço. Por que o dono da clínica não vai querer? Né? Enfim. É uma questão de se conversar. Isso era uma das coisas que eu falava para as alunas e digo isso para as alunas do curso, né? Em 30 minutos de sessão não é possível, mas você pode marcar 2 sessões, marcar uma sessão dupla. Eu não posso mudar a sala, porque a gente sabe que tem que fazer uma organização do ambiente. Mas será que você pode justificar lá com o dono da clínica que aquela sala ali é melhor para fazer avaliação e naquele dia você vai usar aquela sala ali e você se organizar ali rapidinho para tirar alguma coisa que possa colocar a avaliação em xeque, né? Porque tem, sei lá, uma maca. Aquela maca pode ser retirada no dia da avaliação porque vai atrapalhar um pouquinho a sua avaliação. Enfim, né? Cobrir uma pia porque a criança vai ficar indo muito na água e você não vai conseguir avaliar. Enfim, esse tipo de coisa que eu acho que é totalmente contornável. Ou então, não fazer esse tipo de avaliação nesse local. Aí, para fazer esse tipo de avaliação, você loca ali uma sala no bairro próximo e faz esse tipo de avaliação particular. Mas, enfim, é possível de ser feita, não é impossível, né? Agora, assim, falando um pouquinho do mundo particular, né? Essas avaliações, elas são muito procuradas. As pessoas, os pais precisam desse tipo de avaliação, né? Porque esse buraco que há entre o profissional falar, o profissional X falar, aí não conversa com a fono, porque as agendas não batem, porque não tem tempo, porque não conseguem conversar, porque às vezes são de abordagens completamente diferentes. Os pais são leigos, eles não têm obrigação de saber o que é uma fono especialista em linguagem. Para um pai, fono é fono, né? Ele não tem... tem muito pai também que não entende que, por exemplo, não, meu filho fala. Por que ele precisa de uma avaliação fonoaudiológica? Essa é a pergunta talvez que eu mais respondo quando a gente diz que na avaliação multidisciplinar tem uma fono. Então, a capacidade de explicar para o pai que a avaliação especializada em linguagem, que vai avaliar as questões relacionadas à pragmática, não tem nada a ver com o MO, por exemplo. Né? Então, aquela criança que está com sinais de risco para TEA, mas que fala... precisa de uma avaliação fonoaudiológica. Então, tudo isso, às vezes, faz com que o diagnóstico seja atrasado, né? Agora, assim, quanto tempo, né? Como que funciona uma avaliação diagnóstica até o laudo? Se aqui na equipe multidisciplinar, vou falar aqui da minha experiência, né? Então, lá a família entra em contato, normalmente encaminhada pelos pediatras, médicos, neurologistas, psiquiatras ou outras profissionais. Tem muita profissional que encaminha, eu recebo muito encaminhamento de psico, de fono, das alunas do curso, enfim, de profissionais aqui da área. Então, essa família vai entrar em contato, ela vai preencher alguns formulários que agora estão online, né? Antes eram todos escritos, e mandam para a equipe, para o setor de psicologia, isso antes de fazer o primeiro contato com a criança ou com a família. Então, todos os documentos, exames anteriores, história da família, histórico da família, história de desenvolvimento, histórico de desenvolvimento neuropsicomotor, da linguagem, da socialização, pedagógico, tudo da criança vai ser estudado pela profissional que vai fazer esse acolhimento. Normalmente é a psicologia, né? Ou eu, ou a Isabela, ou a Larissa, enfim, as profissionais da psicologia da equipe multidisciplinar. Nessa primeira consulta aí, só depois de examinar todos esses documentos, que não necessariamente precisam ser exames, né? Às vezes a família, a primeira dúvida eu não tenho exames, eu não fiz o BER ainda. Ok, não tem problema. Mas esses nossos documentos todos, que inclusive são todos documentos que são disponibilizados para quem faz o curso de diagnóstico e transtorno do espectro autista, a gente
disponibiliza tudo em doc para que você coloque o logo e você possa usar no seu consultório. Os pais preenchem. A gente analisa tudo e nessa primeira consulta o pai não tem que ficar ali preenchendo entrevista de anamnese com peso, agar, enfim, né, quantos centímetros, perímetro cefálico. A gente se aprofunda em conhecer mais sobre essa família, as dificuldades com essa criança, comportamento em casa, comportamento fora de casa, e se aprofundar em algumas questões específicas ali que foram colhidas naquela anamnese que já é especializada. Então já tem perguntas ali que vão caminhar para a busca da evolução desse desenvolvimento. Depois dessa primeira consulta com os pais, a gente vai para a fase de testagem da criança. Então, os pais preencheram uma consulta com os pais, a psicóloga vai já estruturar um começo do esqueleto, que eu até falo na imersão, né? Tem ali o esqueletinho do laudo. Tudo isso colhido através desse primeiro link que é enviado para os pais, que ele vai preencher ali, que tem todo o histórico médico de saúde, familiar, sensorial, alimentar, todo o histórico do desenvolvimento. A psicóloga responsável pelo acolhimento, ela já vai preencher toda essa parte que corresponde ao histórico da criança. E aí todas as profissionais envolvidas na equipe já têm acesso a isso. Essa coleta de informações iniciais, ela foi construída pela equipe. Então tem informações para todas as profissionais. Tendo acesso a isso, a gente vai para a fase de testagem. A fase de testagem, ela é decidida pela equipe. Então, fono e psico. Vamos pensar numa criança de até 4, 5 anos. Normalmente é fono e psico. Nós decidimos como vai ser essa testagem antes de iniciar com a criança. Então, quantas sessões mais ou menos, se a criança é verbal, não verbal, o nível de atividade, o nível de dificuldade de interação que esses pais trouxeram. E a gente vai planejar essa avaliação. Então, normalmente 3 a 4 sessões com a psicologia. Em geral, 2 a 3 com a fono, depende, né? E todas as sessões são gravadas em vídeo e eu assisto as sessões da fono, a fono assiste todas as minhas sessões, o pai entra, a mãe, enfim, a gente faz sessões estruturadas, não estruturadas. Eu já falei aqui diversas vezes como é que a gente faz isso, né? E eu explico tudo isso no curso. Enfim, então a gente tem a possibilidade de ampliar esse tipo de avaliação, porque eu vou ver o comportamento da criança com a fono vai poder observar comigo, né? Então, depois dessas 3 a 4 com a psico, 2 a 3 com a fono, nós fazemos mais uma reunião de equipe, já com todos os dados tabulados, todos os vídeos assistidos, para fazer a definição da equipe. Então, eu tenho a minha HD parcial, voto cego, né? A fono não sabe, ela tem a dela e a gente vai fazer a conclusão da equipe. Depois dessa reunião, se tiver discordância, porque ainda existem os CIDs parciais, né? Então, por exemplo, eu posso dar... enfim, a fono pode dar 2 CIDs, né? Que não tem a ver com o transtorno do espectro autista, por exemplo. Pode ser transtorno do espectro autista, pode não ser. E aí a gente faz essa reunião e fecha o laudo. Tá? Esse laudo, ele é bem grande, a gente coloca fotos também, né? Da print das telas, das gravações, tem autorização de gravação que também a gente fornece no curso, a gente fornece no curso todos os formulários que a gente usa aqui, inclusive o de autorização para gravação em imagem, em áudio, até o contrato de serviço, de prestação de serviço, a gente também fornece para que fique mais fácil, né, para vocês, enfim. Aí a gente pede, depois dessa reunião, a gente pede 15 dias para a construção do laudo. Por que 15 dias? Para quê? Porque é um laudo grande, né? São 20, 22, 25 páginas. Ele é trabalhoso, né? Não no sentido de digitar, mas ali é que a gente vai fazer toda a análise dos dados e a conclusão. Então, o nosso trabalho não é só estar com a criança, é isso que eu acho importante falar. E por isso que a gente acha importante colocar esse contrato de prestação de serviço, fazer um valor fechado e não por sessão, porque não é a quantidade de sessão que eu faço com a criança, né? O trabalho inicia lá quando eu estou conversando com esses pais, eu mando esse link, eu analiso esses resultados, essa documentação enviada antes mesmo de estar com esse pai no primeiro dia, antes dele pagar, né? Porque o pai, na verdade, ele vai pagar e vai contratar essa avaliação no primeiro dia que ele estiver aqui comigo.
Mas a gente já começa a trabalhar antes, né? Analisando todos os dados, todos os documentos e agendando essa primeira consulta. Mas enfim, então o valor é fechado. As pessoas perguntam, né? Quantas sessões você faz? Quanto é o valor da sessão? A gente não cobra por sessão, a gente cobra por todo o trabalho envolvido numa avaliação. Então eu sei que eu vou fazer mais ou menos de 3 a 4 sessões com essa criança, mas eu já fiz muito mais. Já fiz depois que a gente avaliou, que a fono avaliou, a gente fez a reunião, a gente não chegou à conclusão, a gente chamou a criança de novo, fez mais 2, fez com par, conversou com não sei quem, marcou reunião com não sei quem, enfim. Todas as sessões necessárias para chegar à conclusão diagnóstica foram feitas, né? Então, assim, respondendo a pergunta de quanto tempo até o laudo, né? Quantas sessões? A gente não cobra por sessão. E a ideia aqui, gente, não é fazer propaganda da avaliação multi, tá? Eu tô falando aqui, a ideia é com profissionais, né? Como que vocês vão organizar aí a avaliação multi de vocês, a equipe multi. Cobrar essa avaliação não por sessão, mas para que vocês tenham liberdade de fazer tudo aquilo que for necessário. E também valorizar o tempo de vocês para que vocês possam construir bons relatórios. Porque não adianta vocês cobrarem mais barato, até porque o CRP tem uma tabela de honorários, né? E a gente tem que também valorizar isso, e não cobrar o tempo necessário para fazer todos os ajustes, construções, análises, elaboração de laudo, tudo isso faz parte do seu trabalho. Tem muita gente que não contabiliza isso e depois cobra pelo laudo. Eu acho isso surreal, né? Então, assim, tem pessoas que já me perguntaram isso. Mas você cobra pelo laudo em separado? Como assim eu cobro pelo laudo separado? Gente, o laudo faz parte do trabalho. Então, você bota lá o preço da sua avaliação, trabalha direito, faz tudo o que você tem que fazer. O tempo gasto, né, assistindo os vídeos, elaborando isso tudo, é um tempo que faz parte desse trabalho. É possível, é só você se organizar. Eu tenho, por exemplo, um tempinho na minha agenda que é o tempo de elaboração dessa avaliação. Então eu tenho um tempo que eu tô com a criança e o tempo que eu vou construir isso. Ok, tá ali, tá programado, né? Se você se programar, dá tempo de fazer tudo direitinho. E tem que gostar também, né? Eu particularmente gosto de fazer isso. Agora, se você não sabe precificar o seu trabalho, isso vai ser maçante, você não vai dar um laudo, você vai vir aqueles relatórios de uma página, né, descrevendo ali o que o pai disse para você descreve ali, manda para aquele pai, aquela criança fica sem uma documentação importante, mas é o seu nome que tá ali embaixo, né, que depois vai ser visto por outros profissionais, por outros de várias áreas e também não tá ajudando aquela criança, né. Bom, então assim, quanto tempo? Que acho que é a pergunta, né? Mais ou menos da chegada da criança até esse laudo tá na mão dos pais, final, em torno de 2 meses, contando aí, pensando que a criança 2 meses, 2 meses e meio, contando que a criança venha talvez umas 2 vezes na semana, pai, que a gente, após a reunião final da equipe, a gente feche, não tenha dúvida, não precise chamar a criança novamente. E também tem mais uma outra coisa, né? Esse tempo é mais ou menos, por quê? Porque a devolutiva, ela é feita em equipe. Então, a profissional, as 2 profissionais ou 3 envolvidas na avaliação, elas vão dar essa devolutiva em conjunto para esses pais, para que possam tirar todas as dúvidas e não ficar nenhuma falha na comunicação. E às vezes bater essa agenda, né, dos pais com as 2 profissionais, com toda a rotina da clínica, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade e acaba postergando aí mais uma semaninha, mas não porque o laudo não tá pronto, mas só para bater a agenda mesmo. Então, às vezes, atrapalha aí nossa agenda mais uma semaninha. Mas só isso, né? Em torno de 2 meses e meio, por aí, para o fechamento. Quando é psicóloga, fono e neuropsi, isso aumenta um pouco, tá? Porque aí tem a parte da neuropsi. Mas psicóloga e fono, que em geral das crianças de 12 meses até 4 ou 5 aninhos, 2 meses e meio, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui específica.
Marilene, como eu faço para me inscrever no curso? Olha, a imersão está aberta nesse momento, são 3 aulas gratuitas, é só você clicar no link da bio. É bem importante para conhecer um pouquinho mais sobre essa avaliação. A gente faz o percurso da suspeita até o laudo. No final da imersão, eu sempre abro a turma do curso. Então, a semana que vem, na segunda-feira, vai estar aberta uma turma do curso, tá? Mas já aproveita a imersão que dá para ter uma boa ideia, uma boa pincelada do curso. O curso é gigante, né? Mas a imersão dá uma boa ideia do que é preciso para você, depois, se você tiver vontade mesmo de se aprofundar mais. Mas o curso abre segunda-feira que vem, tá? Isso tudo tem que ser presencial? A Miri Nascimento tá perguntando. Claro, tá? Tem que ser presencial. Transtorno do espectro autista, a criança tem dificuldade de interação. Não tem como a gente avaliar uma criança através do online, tá? A criança precisa estar aqui, através do brincar. Tem também a avaliação, inclusive eu explico isso na imersão, que tem a parte da avaliação indireta, através de escalas, checklists, através do relato dos pais, e a parte da avaliação direta, que é feita diretamente com a criança. A avaliação transtorno do espectro autista online, saiam correndo, léguas. Pega uma avenida e saiam correndo, porque é impossível fazer isso. Você tem que estar em interação com a criança. Nem criança típica corresponde, sem palavras, como esperado através do online, né? Então pode acontecer aí erros bizarros. Até o momento, até para o diagnóstico do transtorno do espectro autista presencial, ele ainda as coisas são muito, não tem um protocolo a seguir, né? Então é explicado o manejo, a organização do ambiente, a gente segue o DSM-5, então não existe assim um protocolo certinho a seguir, um teste específico, né? O psicopedagogo também participa da avaliação? Perfeito, Dani, a sua pergunta é muito importante. Sim e não. Nós temos psicopedagoga aqui na equipe multidisciplinar, mas lembrando que o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele tem critérios. Dentro desses critérios, os critérios cognitivos e pedagógicos não são critérios para o diagnóstico. Logo, o que uma psicopedagoga pode avaliar e avalia, né? O que uma psicopedagoga avalia? O que ela avalia não é critério para ser checado numa avaliação diagnóstica. Então, ela é complementar. Assim como na nossa equipe multidisciplinar, a psicopedagoga e a neuropsicóloga, elas atuam de forma complementar. Muito importante, muito rica. Não trabalhamos sem psicopedagoga e sem neuropsicóloga, mas elas são complementares, porque lá nos critérios do diagnóstico de transtorno do espectro autista, nós temos os 2 critérios essenciais, que são os déficits da comunicação social e os comportamentos repetitivos estereotipados, enfim. São esses 2 critérios. Em nenhum lugar ali do DSM-5 você está vendo questões cognitivas como um critério para o diagnóstico ou questões pedagógicas. Então, como não são critérios essenciais, a gente não pode colocar a avaliação pedagógicas ou avaliação neuropsicológica como essencial. É claro que uma neuropsicóloga, ela também é psicóloga, então ela pode avaliar as outras questões. Aqui nós temos a avaliação, vários formatos de avaliação. Então nós temos o formato para crianças até 5 anos, então é psicóloga e fonoaudióloga especializada. Nós temos o formato para crianças acima de 5, 6 anos, com psicopedagogo e neuropsicólogo, que aí já dá uma avaliação mais abrangente, mas isso é definido caso a caso. Não são todos os casos que a psicopedagoga participa. A neuropsicóloga participa de todos os casos acima de 6, 7 anos. A psicopedagoga não participa de todos os casos, somente quando na triagem inicial a gente percebe que aquela avaliação é importante para o caso. Tá? Então, mas aí, outra pergunta, né? Eu também sou psicopedagoga, mas sou psicóloga, né? Psicopedagoga. A psicopedagoga que atua aqui no Instituto, ela é super especializada, ela é AT, ela trabalha com criança autista, ela
Ela é minha T, né? Inclusive, tem muitos cursos de especialização, enfim, de AT, de autismo, o meu curso, né, de diagnóstico e transtorno do espectro autista, mas ela não atende casos para fazer avaliação. Então, se ela atender um caso aqui, né, se chegar para ela um caso da psicopedagogia, o que ela vai fazer é um relatório muito bom, porque ela é capacitada para verificar sinais de risco, para encaminhar para uma avaliação especializada, porque a avaliação precisa ser aí da psicóloga, da fono, enfim, ou ela vai participar dessa avaliação, né? Até recentemente, aqui no Instituto aconteceu um caso de uma psicóloga não especialista que encaminhou para a avaliação dela. Psicopedagogia, porque desconfiou ali, não percebeu nenhum sinal ali de TEA da criança, mas percebeu dificuldades e encaminhou para ela. Quando chegou nela, ela já percebeu sinais de risco e na própria triagem ela já encaminhou para avaliação multi, onde ela pode participar, porque a criança também tem questões pedagógicas, mas uma psicóloga não especialista não percebeu sinais, como ela é muito já experiente, ela já percebeu sinais de risco, e aqui como a gente faz a avaliação de TEA somente na avaliação multi, ela já encaminhou para avaliação multi, porque senão seriam duas questões. Ela ia fazer toda a avaliação psicopedagógica, mas o que aqueles pais estavam querendo, estavam demandando a ela, estavam falando para ela, eram sinais de risco de TEA. Entende? Não eram questões pedagógicas, tem questões pedagógicas também, psicopedagógicas também, mas a principal demanda daqueles pais é saber se aquela criança está ou não dentro do espectro autista. E quem vai responder essa pergunta é uma equipe multidisciplinar de maneira mais satisfatória, tá bom? Então, o que eu penso sobre a capacitação das psicopedagogas é essencial. Psicopedagogas e professoras, essencial, importante. Ah, mas eu não vou poder dar o laudo. Claro que vai. Você vai dar o seu laudo com muito mais eficiência, com muito mais eficácia, escrevendo direito, com mais certezas, com mais seguranças. Vai poder ajudar muito mais as crianças. Agora, aí a questão de eu não posso dar um laudo que vai servir para o convênio não é uma questão de ser capacitado ou não ser capacitado, que é sempre a diferenciação que eu faço. Não é uma questão técnica, é uma questão burocrática. Porque tem a ver com o fato de a legislação ainda não ter reconhecido a psicopedagogia como uma profissão. Tem a ocupação. A psicopedagogia é uma ocupação, tem um CBO, né? Mas ainda não a regulamentação da profissão psicopedagogia ainda não tem uma lei que regulamenta, assim como a psicologia, a fonoaudiologia, a terapeuta ocupacional. Ainda não tem que ter logo para poder deixar tudo certinho, né? Então, assim, os convênios acabam não aceitando se você não tiver uma formação conjunta. Então, psicólogo e psicopedagoga, eles aceitam. Psicopedagoga e fono, aceitam. Agora, psicopedagoga, pedagoga, barra, porque não tem, ou porque é da educação. Então, essa é uma questão burocrática. Agora, a questão técnica que eu acho que a gente tem que se concentrar. Se você trabalha na clínica, a Lucélia é pedagoga e psicopedagoga. Isso não a impediu de fazer todos os cursos que ela achava que precisava para atuar numa equipe. Mas se ela fizer um laudo com HD de TEA, por exemplo, e ir para um médico, pode ser que aquele médico peça para ele passar com uma psicóloga e uma fono. Pode ser? Pode ser, gente. Já passamos por isso? Já passamos por isso. Pode não ser também? Pode não ser, porque aquele médico pode ver que aquele laudo tá bom, conciso, bem escrito, que tá tudo ali, pode aceitar, mas a gente... O fato de não ter uma lei ainda que organize a profissão dos psicopedagogos acaba dando esse tipo de problema. Convênio a maioria dos convênios não reembolsam porque é da educação ou é da saúde. Então fica essa questão burocrática aí no meio e quem acaba sofrendo as consequências são as crianças. Não que esteja errado ou certo, não é essa questão, não. Se não tem uma lei que norteia, a gente fica sem saber. Então a psicopedagogia que atua na clínica, é da área da saúde ou é da área educacional? Né? Então tudo isso precisa ficar bem claro para os pais e para as próprias profissionais, para que não tenha esse tipo de conflito, né? Mas
chegou uma criança, tá com sinal de risco, se você não for capacitado, você não consegue fazer uma boa avaliação. Essa criança pode não estar com um transtorno de aprendizagem, uma dificuldade de aprendizagem, ela pode estar dentro do espectro, né? Ou pode ser ter um transtorno do neurodesenvolvimento, que não necessariamente transtorno do espectro autista, ela pode ter transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que não é um transtorno de aprendizagem, né? Eu já vi muita psicopedagoga e outras profissionais também falando de TDAH como se fosse um transtorno de aprendizagem. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno do neurodesenvolvimento. Enfim. Bom, gente, era isso. Vou finalizar por aqui, porque agora eu vou fazer um atendimento de mamãe. E espero vocês na quinta-feira. Qual que vai ser a live? Eu não sei, eu não trouxe meu caderninho, meu marido vai me matar. E se inscrevam aí na bio, a imersão Diagnóstico TEA. Se inscrevam não, só clicar aí na bio que vocês já conseguem assistir a aula, fica disponível até domingo. E amanhã às 9 horas vai ser liberada a aula sobre avaliação através do Brincar. Tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau.